Ao longo dos tempos, surgiram várias ideias para facilitar o nosso dia a dia. Dentre elas, surgiu o Plano de Assistência Familiar Las Pax, com o objetivo de oferecer a você e a sua família segurança, conforto e muita tranquilidade no momento mais difícil de sua vida, que é a perda de um ente querido. Atuando há mais de 30 anos no setor, a Funerária Araújo e Santos segue firme em seu propósito, que é sempre oferecer a seus clientes o melhor custo-benefício na administração em serviços funerários. É gente nossa, de nossa cidade. Plano Las Pax. Quem é vivo faz. Você conhece o Apivita? O número 1 em emagrecimento natural. Um composto com chá misto e suplemento. Com o Apivita você emagrece de verdade e com saúde. Uma exclusividade Farmácia Popular. E tem mais! Se você pesquisar na internet e encontrar o Apivita pelo menor preço que a Farmácia Popular, faça um print, que nós cobrimos a oferta. Apivita, emagrecimento natural, com saúde, só na Farmácia Popular. Olá, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, o cabelo meu tá parecendo como é que a minha avó falava? Cabelo da engana doida. Boa noite, gente. Estamos começando aqui, né? Mais uma live nossa, né? Mais um momento nosso aqui, em que a gente... Se você pesquisar na internet... Muito bem. Parabéns para você. E a gente vai falar, né, de assuntos ligados ao Espiritismo, mas acima de tudo, assuntos ligados à nossa vida. Tá certo? Muito boa noite para você que está entrando agora na nossa live, para você que vai assistir depois, né? Lembrando que a semana passada eu disponibilizei a live também no YouTube, só que depois que a gente faz aqui no Facebook eu vou e coloco ela no YouTube. E mando também o link para o pessoal aí. Talvez alguém que não tenha, né, o Facebook possa assistir. Mas é motivo de muita alegria para a gente. E quem conseguir, né, assistir pelo YouTube, se não for inscrito no canal, se inscreve lá, tá certo? Você vai ver que vai ser muito bom, tá certo? Bom, vamos pedir a Deus para abençoar a nossa noite, que Ele possa te abençoar também. Que Ele possa abençoar aqueles que estão acamados nos hospitais, aqueles que estão em casa doentes, aquele que você traz o seu coração aí, que está com algum problema de saúde, algum problema emocional, algum problema espiritual. Vamos pedir a Deus para abençoar esses nossos irmãos. Que Ele possa trazer paz a todos e que aqueles que partiram dessa vida, foram para o outro lado da vida, essa semana, né, de quinta-feira para cá, que todos possam também estar na glória de Deus, sendo muito bem atendidos e amparados pelos nossos irmãos espirituais, que estão a serviço, claro, de Deus Pai, de Jesus e de Maria, que também nos protege. E que assim seja. Bom, é o seguinte, o pessoal já colocou sua água aí para fluidificar, eu vou deixar a minha aqui, para a gente poder, né, fluidificar para nós, beleza? Então tá bom. Bom, é o seguinte, assunto de hoje, luto na visão espírita. É um assunto legal? Bom, esse tema está muito apropriado, né? Nós estamos passando por um período de transição planetária e a Terra, né, ela está passando por muitas mudanças. E muitos irmãos, independentemente da idade, estão passando pela morte do corpo físico. Então estão lidando com esse afastamento do corpo físico, e muitas pessoas estão também lidando com a perda de entes queridos, de suas famílias.
né, seja jovens ou não, né, já em tenra idade, encarar a morte, né, a perda, né, a perda física. Para os que ficam, existe um processo de luto, faz parte da nossa vida isso aí. E para que haja a melhor compreensão do desencarne, o Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, item 3, ele diz o seguinte: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, ele aguarda o fim com calma, resignação e serenidade. E estudando a doutrina espírita, né, com os estudos, com a compreensão dessa doutrina, que foi, no que nós estudamos, codificada por Kardec, mais a crença na vida após a vida, ela é muito mais antiga do que isso. Então a gente passa, através das obras de Kardec, a compreender que a passagem deste mundo, né, para a pátria espiritual não é o fim, não vai significar o fim, não é o fim de tudo. O desencarne faz parte da jornada espiritual de cada um de nós. O desenlace carnal, né, que é o encerramento de uma etapa, é o início de uma outra etapa, de um outro trabalho. E ainda, continuando, né, no livro Céu e Inferno, ele diz que no espírito atrasado a vida material prevalece sobre a espiritual. Ou seja, as pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, apegando-se às aparências, né, continuando, apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora a vida real esteja na alma. Aniquilado o corpo, tudo se parece perdido e desesperador. No mesmo livro que eu disse, O Céu e o Inferno, capítulo 2, o item 16. Agora, para os que ficam, para os que estão encarnados, que perdem os seus entes, seus amigos, né? Pessoas, colegas de trabalho, para as pessoas que ficam aqui ainda, que tem mais um tempo adiante, é muito importante, eu digo de extrema importância, a confiança em Deus e a fé no futuro. Uma postura que é duradoura, né? Que a pessoa fica inconformada diante da perda, né? Que pode dificultar muito a caminhada do nosso ente querido. Do outro lado, ele pode sentir isso sim. Então, quanto mais eu lamento, quanto mais eu choro, quanto mais eu né, fico choroso, desesperançoso, para quem desencarna, a morte traz um momento de temporária perturbação. Principalmente para aqueles que são muito materialistas. E é comum o espírito recém-desencarnado, e nós já vimos isso aí muito em auxílio fraterno, nas casas espíritas, passar algum tempo, né, tateando entre o essencial e o efêmero, ou seja, entre o espiritual e o material. Ele fica ali, né, de um lado e de outro, correndo para lá e para cá, sem saber exatamente para onde ele vai seguir.
Então eu sempre falo com as pessoas, quando eu tenho que conversar com elas a respeito de alguém que já partiu, eu falo, olha, seja grato pelo tempo que você viveu com essa pessoa. Agradeça a Deus esse tempo que você viveu com essa pessoa, que seja seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, seu irmão, sua esposa, seu esposo. Seja grato pelo tempo que você viveu ao lado dessa pessoa que lhe era tão cara, sentimentalmente falando. E no Livro dos Espíritos está colocado, né, pelo Allan Kardec o seguinte, né, vem primeira pergunta: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Como eu, por exemplo, na perca de alguém que eu gosto muito, como que eu vou afetar ela? Com as minhas dores que são incontroláveis. O espírito que elucida a questão na hora diz, olha, o espírito é sensível à lembrança e os lamentos daquele que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Quem quiser pode procurar aí no Livro dos Espíritos a questão 936 que fala isso aí. Ou seja, se eu perco alguém, né, que é uma pessoa do meu afeto, e se eu fico nessa murmúria danada o tempo todo, né, mas é claro, nós vamos falar sobre as fases. Existem as fases do luto. O luto, a gente tem que viver ele, mas não quer dizer que tem que ser eterno, né? A gente tem que viver isso aí. É importante a gente viver esse luto. É importante a gente entender como é que funciona. Porque se eu estou choroso e lamentoso durante todo o tempo que eu estou lamentando, chorando e querendo que aquela pessoa esteja aqui, eu estou atrapalhando a evolução dela do outro lado. E o que é pior, eu estou atrapalhando talvez até um reencontro. Pode ser até em sonhos. Porque os espíritos, quando eles têm o merecimento, eles vêm ao nosso encontro em sonhos. É importante, então, que nós não transformemos essa hora desse luto em um período muito grande de sofrimento para nós e para aqueles que passaram para o outro lado da vida. E sempre lembremos dos ensinamentos que estão na codificação espírita, no Livro dos Espíritos, né? Na questão 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, retorna à pátria espiritual. Então tem gente que fica essa lamentação, conheço gente que lamenta a morte dos outros, de algum parente há décadas. Conheci pessoas que envelheceram chorando a morte do pai. Com 70 anos chorando a morte do pai e da mãe, ou de um irmão. Sendo que foram, né, quando eles ainda eram jovens. Então ensinamos às nossas crianças, a única certeza que nós temos na nossa vida, essa do dia que a gente nasce, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. E pronto. Esse é o essencial de saber. Então, entre o nascer e o morrer, aproveitemos com sabedoria essa passagem chamada vida terrena. E olha uma coisa, somos seres imortais.
Mas o nosso corpo não. A nossa mente sim. E nenhuma separação é para sempre. Toquemos a nossa vida adiante, que mais cedo ou mais tarde vamos nos encontrar com aqueles que que nos precederam, que nos deixaram aqui, para continuar a nossa caminhada. Ter medo da morte é uma coisa. Mas é importante saber o que vem depois dela. Aí você vai falar, mas na Bíblia não fala isso. É lógico que fala. Se você não crê na vida após a vida, então você não crê em Jesus, se você não é um cristão. Existem outras religiões, outras doutrinas que acreditam na vida após a vida, né? Mas o Espiritismo acredita no retorno e que nós vamos encontrar alguém que nos precedeu, né? Ou que foi antes da gente ao plano espiritual. Como na pergunta, na questão 289 do Livro dos Espíritos, nossos parentes e amigos costumam vir a nós, ao nosso encontro, quando deixamos a Terra? Sim. Sim. Os espíritos que nos são afeiçoados, sim. Se você não fez muita besteira e não for para um lugar muito ruim, até você se melhorar, sim. Mas provavelmente, estando nesse lugar, talvez também eles possam ir lá para te convencer de coisas melhores. Os espíritos vão, sim, ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na, né? Como se regressasse de uma viagem. Tem muitos filmes aí que falam sobre isso, né? Por haver escapados dos perigos da estrada, e vão ajudar essa pessoa a desprender-se dos liames corporais, dos vícios corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos. Tá? Os que lhes virem ao encontro, né, dos que amam. Ao passo que aquele que se acha imaculado permanece em insultamento, ou só tem a rodeá-lo os que são semelhantes. É uma punição. Se eu fui um espírito bom aqui na Terra, eu vou ter esse merecimento. Se não, eu posso muito bem ser visitado por aqueles que me importunavam o tempo todo. Então é por isso que é bom ser, né? Bom. Ser bom. Ser bom. Ter um bom coração. E dessa forma, né, que a gente está falando aqui, o estudo da doutrina, para que, quando chegarmos, né, a vivenciar momentos de separação e de dor, a gente colocar em serviço isso que a gente aprende. É claro, na medida do nosso alcance, né? Auxiliar os nossos entes queridos na vida após a vida. Isso é muito importante. Nessa transição, nessa passagem. Agora, o sentimento de luto, né, já foi inclusive até... teve até estudos científicos, né? Estudos científicos aí. Tem uma psiquiatra suíço-americana, Elizabeth Kubler-Ross. Se não me engano, ela desencarnou em 2004, parece. Ela se especializou nisso aí, em cuidados, né? Cuidados paliativos em situações próximas da morte, que ela identificou, que foi conhecido como, na época, né, as fases do luto. E eu achei muito interessante, eu até coloquei aqui, ó. A primeira fase é a negação, né? É como uma defesa psíquica, né? A pessoa nega a existência do problema, não fala sobre o assunto e procura desculpas para não aceitar a realidade. Em negação, ela não muda a rotina, continua trabalhando, estudando como se nada tivesse acontecido. Depois vem a raiva, né? Que pode compreender-se desde as primeiras semanas até 6 meses. A pessoa fica inconformada, revoltada com a situação.
chora de vez em quando, né? Tem distúrbio de sono, falta de apetite durante essa fase da raiva. E tem também a fase da barganha, né? A fase da barganha, que é conhecida como a negociação. A pessoa tenta criar uma ficção de que a morte é algo que nós podemos impedir, ou seja, ela fantasia reverter o ocorrido buscando estratégias para tornar isso possível. A próxima fase chama-se depressão. Quando não existe mais fantasias com as realidades paralelas, voltando ao presente com a profunda sensação de vazio, é a hora de conscientização sobre o que aconteceu. Isolamento e cansaço nessa fase são comuns. E a pessoa não vai acreditar, ela não acredita que vai sair desse estado de tristeza e melancolia. Essa é a fase da depressão. Aí, por fim, vem a fase da aceitação. Quando a nova realidade, enfim, ela é aceita e a pessoa entende que o sentimento de superação faz bem. É uma fase necessária para reorganizar as ideias, né, o nosso esquema mental. E com o tempo a dor emocional do luto ela vai desaparecendo. Agora é importante salientar que o luto ele é bastante particular para cada um. Cada um tem uma maneira de lidar com o seu luto. E essas fases duram diferentes períodos, variando de pessoa para pessoa, em diferentes momentos, situações da vida. Para a gente enfrentar o luto, né, encarar essa perca, sentir um vazio, a gente chorar, né, e todos esses sintomas aí, faz parte do processo. Já na aceitação e a revolta, embora os sintomas, né, são sintomas naturais, é preciso fé e resignação para enfrentar. O irmão Jacó, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Voltei, ele nos dá uma ideia de como podemos, né, compreender o que se dá nesse desvivenciamento, né, dessa separação do corpo físico. E ele diz o seguinte, eu achei interessante esse texto. Ó. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito mais difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se separou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demora-se preso ao mesmo campo de luta em que veste de carne e decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos seus semelhantes através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará debalde, porque as ideias que mantém coesos ao astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações interiores. A obra chama Voltei, Irmão Jacó, psicografada pelo Chico Xavier. Agora, por mais que estudando a doutrina, né, espírita, tenhamos esse entendimento sobre a imortalidade da alma, a experiência do desencarne, a dor daqueles que se despedem de um ente querido é muito grande. Por isso mesmo, né, a gente coloca, né, a vivência do luto é fundamental, a gente sempre coloca isso aí. Tem um palestrante, o Flávio Strezzi, ele falou isso, a vivência do luto é fundamental, é preciso vivê-lo. É importante expressar os sentimentos, a saudade e as lembranças do ente querido, de forma a continuar a nossa vida, entendendo o fenômeno da morte como um processo natural e uma libertação para os entes que vão embora. Se despem dessa veste de carne para se tornarem espíritos livres.
Eu, por exemplo, né, vivenciei a despedida da minha mãe, né? Mas é importante eu entender que nesse momento de transição foi bom para ela partir. Foi ruim para nós que ficamos? Sim. Foi muito triste. Mas para ela foi bom ela partir. Ela sair fora dessa dor toda que ela sentia. Assim como outras pessoas que eu conheci. Pessoas que partem, né, como eu disse semana passada, com câncer. Vão embora. Deixam essa dor para trás. Essa dor é do corpo e não da alma. Então é por isso que a gente precisa deixar essas pessoas partirem. Nossos entes queridos partirem. É um entendimento sobre a fé e a solidariedade. Uma atitude muito grande, muito bela para quem fica entender. E isso nos traz, né, ou nos faz entender que a dor pode ser recíproca dos dois lados. Tanto os nossos irmãos que partiram quanto nós. Se a gente não se desvencilhar disso tudo, a dor é muito pior. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Dar uma boa noite para a galera aqui, né? Marinalva Braga, Desileu e Maria Augusta, aquele boa noite a vocês. Boa noite, Murilão. Sônia Maria, Val Carvalho, Magna Aparecida, Márcia Monteiro, a Edna Silva, a do Centro Espírita Amor e Caridade, deixa eu ver quem mais aqui. A Márcia, né? A Márcia eu já falei, a Márcia é lá do Centro Espírita Pai João. Muito bem. Ana Lacerda, uma noite de paz para nós, né, Aninha? Oh, coisa boa. Dona Maria das Graças, boa noite. Muita oração para todos. Magda Pereira, Jusileia Amaral, pessoal de Esteios, aquele abraço. Pessoal de Arcos, Josiane Aparecida, um abraço para vocês. Marielle Januza Alves, Stephanie Santos. Oi, Stephanie, tudo bem, né? Beleza? Um abraço para você. A Joana Dark também, uma boa noite. Meu amigo Marcos Azevedo, grande Marcos, lá em Bom Despacho assistindo a gente. O Denis também, Denis de Paulo, a Denise Carvalho, Lucimar e Anastácia, muito boa noite. Nosso muito obrigado, Lucimar, Plano Las Pax. Quem é vivo faz. Maravilha. Vilma Maria, boa noite. Também o Adriano Bahia e a Josiane Souza. Que Deus abençoe a todos vocês com muita paz e que dê para todos muita saúde, né, e muitas alegrias. Que Deus possa abençoar a todos vocês. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui, porque no celular aparece mais gente. Ele está igual. Hoje ele está igual. Muito bem. Tá certo. Bom, gente. Mais uma vez convidar vocês, né? Próxima terça-feira, Centro Espírita Amor e Caridade, a partir das 19 horas, né? Lá na rua, na Avenida Dr. Zafar Macedo, 469, né? Lá no fundo aí do lavador do Reginaldo, perto do Armazém do Dari. A gente convida, né, o pessoal que queira participar lá com a gente. Nós temos passes, né? Às vezes dá para fazer um atendimento fraterno e temos também a reunião de cura através de orações com os médicos espirituais que atendem com a gente na casa. Então é um prazer a gente poder receber vocês. Que Deus abençoe, né, cada vez mais a todos. E que uma casa simples, né, uma casa bem simplesinha, mas com certeza é tudo lá feito com muito carinho para vocês, com muito amor e com muita dedicação. Tá certo? Quero agradecer a dona Dirce, que é a idealizadora da casa, né, que é a nossa matriarca da casa, e todo o pessoal que trabalha lá na Casa Espírita Amor e Caridade. A Kênia Araújo também, boa noite para você, e nosso muito obrigado pela companhia. É o que nós tínhamos para hoje. Eu estou deixando as lives menorzinhas um pouco, para que vocês possam aproveitar mais. Mas hoje eu tenho um recado aqui do meu amigo Thales Renato, lá da Farmácia Popular. Deixa eu ver se eu acho o Thales aqui, né? Que lá tá com Black Friday lá, então compensa, né?
Compensa você ir lá para fazer as suas compras. É só até amanhã, tá? Vai conferindo aí no status do celular para que você possa fazer as suas compras. Eu na live aqui eu vou mandar daqui a pouco. Eu vou mandar todos os produtos que estão lá. Eu já mandei uma vez, vou mandar de novo para o pessoal os produtos que estão lá em promoção. São muitos, tá? E na Rádio Alvorada também a gente está falando. Tá certo? No mais, que Deus abençoe a todos. Cláudia Gontijo, boa noite para você, pessoal lá de Córrego Danta. Também o Maria da Luz Painha, minha prima, lá no Goiás. Um abraço para vocês, tá certo? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, nos abençoe mais uma vez. E muito obrigado por estar conosco nessa caminhada, não nos desamparar de jeito nenhum. Sempre nos aconselhando, nos ajudando, enviando aqueles que necessitam até nós e também, quando a gente precisa, a gente também procura. Tem que estar aqui sempre para aprender. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso governador, nosso mestre, e que nossa Mãe Maria Santíssima nos traga muita paz neste resto de semana, nessa noite, o resto de semana, no final de semana, e que a próxima semana seja produtiva e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta. Que Deus abençoe a todos, muita paz, muita saúde, muitas alegrias e uma noite maravilhosa. Durmam bem na paz de Nosso Senhor. Quem colocou água para fluidificar, está na hora de tomar, né? Vamos tomar água, vamos? Tomar água, né? Fluidificada é muito bom, tá certo? Um abraço a vocês, nosso muito obrigado pela companhia. Até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir.